Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Europa pede um arrego à Rússia, já que o projeto dos Estados Unidos, já que o projeto da OTAN está falhando. Esse é um arrego de caráter energético. Por quê? Havia um projeto, e há esse projeto, só que está sendo mal sucedido, de romper as relações energéticas entre a Rússia e a Europa. O grande problema desse projeto é que ele não encontra lastro na realidade. Não existe ainda alternativa energética à Europa que passe longe da Rússia. A Europa precisa da energia russa, precisa dos recursos energéticos russos. Justamente por isso a dificuldade do projeto. Não é porque os Estados Unidos querem isso, não é porque setores financeiros britânicos e estadunidenses querem isso, que isso necessariamente irá acontecer. Quando o projeto destoa muito da realidade econômica, é evidente que o projeto não vai conseguir ser bem sucedido. A foto que eu coloquei aí, eu acho que vários de vocês conhecem ela, é uma foto marco deste projeto. Trata-se do atentado terrorista contra as linhas do gasoduto, das linhas dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que levam gás, ou que deveriam levar gás, da Rússia até a Alemanha através do Mar Báltico. O Nord Stream 1 foi sabotado e o Nord Stream 2 ficou pronto e sequer começou a operar porque foi amplamente sabotado também. Qual era o objetivo aí? Afastar a Alemanha das vantagens econômicas e competitivas de ter contato, ter acesso ao gás russo, o que dava, lógico, força à economia russa em parceria com uma economia fortemente industrial alemã. Isso gerou o quê? Gerou um olhar sedento dos Estados Unidos, que queriam os mercados de gás europeus, e ao mesmo tempo queriam o quê? Sabotar o projeto entre Rússia e Alemanha, enfraquecendo a Rússia e deixando a Alemanha suscetível aos seus recursos e submissa economicamente. Por isso que essa foto é um marco desse projeto de tentativa de rompimento das relações energéticas entre Europa e Rússia. O fato é, a tese mais plausível sobre esse fato aqui, já apresentei para vocês, é a tese do Seymour Hersh. Até agora é a tese mais bem estruturada, ninguém chegou a nenhum resultado final sobre o que realmente aconteceu, quem promoveu esse atentado, até porque houve um corpo mole na investigação, já discuti com vocês várias vezes isso aqui, de vários países europeus que ficaram com a função de investigar quem promoveu o atentado, só que a investigação foi feita daquele jeito e no final ninguém chegou a conclusão nenhuma. Mas a tese apresentada pelo Seymour Hersh, que é um jornalista dos Estados Unidos, disse que foram bombas plantadas durante um exercício da OTAN. Quem plantou as bombas foi a Marinha, mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, e depois as bombas foram detonadas por um avião norueguês. Essa é a tese que foi apresentada até o momento e me parece ser a tese mais sólida, até porque o Seymour Hersh, como jornalista que é, ele tem um histórico de ter apresentado teses ao longo da história que depois se confirmaram verdadeiras, mas até agora ninguém chegou a uma conclusão sobre o que realmente aconteceu. Mas, de uma maneira ou de outra, essa sabotagem é um marco desse episódio como um todo, de tentativa de rompimento de relações. O que acabou acontecendo com o projeto da OTAN foi o seguinte: quem lê os artigos do Fórum Econômico Mundial, a função do Fórum Econômico Mundial é sequestrar a mentalidade empresarial da Europa continental
para o projeto britânico-estadunidense. Não à toa, o fundador do Fórum Econômico Mundial é o Klaus Schwab, ou Klaus Schwab, pronunciem como vocês acharem melhor, eu já vi as duas pronúncias. Ele foi recrutado durante a Guerra Fria pelo Henry Kissinger para fazer a cabeça do empresariado europeu para o lado britânico-estadunidense, o empresariado da Europa continental. E quando a gente lê os artigos do Fórum Econômico Mundial, a gente vê ali um projeto econômico. Não só um projeto econômico em caráter energético, como também um projeto alimentar, agrícola, inclusive cultural, que pintava uma espécie de futuro paradisíaco, muito parecido com aquelas capas da revista Sentinela, que é aquela revistinha religiosa, né? Um cenário paradisíaco, com turbinas eólicas, com painéis solares, com carros elétricos. E esse paraíso seria a bolha da OTAN, independente de energias fósseis, não negociando rompendo relações de cadeias de suprimento com países que não sejam democráticos e confiáveis, expressões usadas pela OTAN o tempo inteiro. Ou seja, pintavam um cenário paradisíaco com energias alternativas. E isso dava uma espécie de base filosófica, para não dizer uma base religiosa e mística, para um projeto de rompimento energético. Isso na teoria. Na prática, se o pessoal quiser implementar essa realidade paradisíaca de energias alternativas, algo tipo capa da revista Sentinela, vai ter que ser com painéis solares chineses, com turbinas eólicas chinesas, com carros elétricos chineses, ou seja, eu fujo da energia russa e eu caio na tecnologia verde da China, ou seja, eu fujo de um país visto como um país hostil e caio em outro país hostil, eu fujo da Rússia, caio na China, ou seja, as alternativas energéticas europeias não são muito grandes. É por isso que acontece coisas desse tipo aqui. Eu dei essa introdução para a gente colocar o eixo do projeto como um todo. Esse projeto como um todo aí, que quer reformatar a forma de produção de alimentos, a forma de produção de energia, é o tal do Great Reset, ou Grande Reinício, que na verdade ele não encontra correspondência plausível na realidade e acaba ficando como um conjunto de ideias que não conseguem execução. Seria uma espécie de base filosófica, que eu acho mais que parece uma base mística, para um projeto de futuro da bolha da OTAN, que acabou não acontecendo e acho que dificilmente pode acontecer, dadas as condições limitadas que a OTAN apresenta, né, que essa bolha da OTAN apresenta. Olhem essa matéria aqui, eu falei sobre a expectativa da OTAN, agora vamos falar sobre a realidade. A matéria diz o seguinte: fornecimento de gás russo para a União Europeia aumenta 40%, e eu complemento ali, através do gasoduto Turk Stream, nos primeiros 7 meses de 2024. Ou seja, expectativa, vamos romper relações energéticas com a Rússia. Realidade, temos que aumentar o aporte de gás russo na Europa por dadas circunstâncias. E que circunstâncias são essas? Letras azuis. Ondas de calor na Ásia e na Europa aumentam a demanda pelo gás russo para gerar energia. Então aumenta a demanda, se não houver o aporte de gás russo, há um aumento gigantesco no custo da energia e isso impacta diretamente na governabilidade, porque quanto mais sobe a energia, mais sobe tudo, né? Isso acaba impactando todos os setores produtivos, como impacta diretamente o custo da energia para as pessoas, e gerando esse impacto, aumenta a insatisfação na Europa, que vive uma crise, vive um crescimento, um não crescimento, uma insatisfação enorme, um contexto de austeridade, de corte de bem-estar. Isso está levando a vários processos de agitação política. Então, para manter as coisas em ordem, a gente tem que apelar para o gás russo. O projeto não era esse, mas dadas as circunstâncias, teremos que fazer isso. Que é aquela questão, a realidade é uma, o projeto é muito diferente da realidade, inexequível, falei várias vezes aqui, que todo esse projeto maluco de cavalo de pau energético
inclusive de cavalo de pau, no sistema agrícola, que está sendo levado a cabo gradativamente, mas que está gerando muito protesto também, ele não tem condições hoje de dar uma resposta produtiva à sociedade. Isso é um devaneio. A tentativa de impor isso de sopetão vai levar a uma quebradeira de toda a sociedade, de toda a economia. E a gente viu vários protestos nesse sentido, não só por causa da insatisfação por causa da alta do custo de vida, como também protestos de setores agrícolas berrando por causa da tentativa de sabotagem desses setores. Letras vermelhas. Os Estados Unidos têm focado mais no envio de gás por navios para a Ásia do que para a Europa. Olhem que interessante isso aqui, interessante e óbvio, né? Os Estados Unidos dizem, rompam relações com a Rússia porque eu dou lastro, eu vou segurar. O gás dos Estados Unidos é mais caro, mas não vai faltar. Aí a coisa vai para o mercado, para o seu funcionamento normal, e os setores econômicos exportadores de gás dos Estados Unidos optam por exportar para a Ásia e não para a Europa. Ora, cadê o aliado de todas as horas da Europa? Quando eu digo no título que os Estados Unidos falham, é disso que eu estou falando. Falam para a Europa tomar um caminho, porque eu vou segurar a bronca. Rompam com a Rússia que eu vou estar lá com esse gás caríssimo e que, quando a gente fala do gás de xisto, tem uma extração nada ambiental, sinal de que a preocupação com o meio ambiente era só um discurso para, como se diz, para boi dormir. E se faltar eu cubro. Faltou o gás, cobriu não. É aí que está, é nesses momentos que a gente vê como os Estados Unidos são nada confiáveis. Nada confiáveis. A ponto de, faltou o gás, vamos continuar com a Rússia. Por quê? Porque é estável, é uma relação estável, entendeu? Pode ter um projeto, mas ele não pode se sobrepor tanto assim à realidade. Deixa eu sair momentaneamente aqui da frente, tá? Já volto, vou ficar aqui no fundo falando. O tal do Turk Stream aí que eu estava citando para vocês, é essa linha azul mais claro, que eu botei uma seta preta ali, né? Vem lá da Rússia, passa pelo Mar Negro e vai até a Turquia, e da Turquia vai em direção à Europa, e é justamente aquele aumento que a gente discutiu ali na tela anterior, esse aumento de 40% aqui, ele se dá justamente por esse gasoduto. A intenção do Nord Stream 1 e 2 era trazer gás através da Alemanha, gás russo através da Alemanha, lá pelo Mar Báltico, mas foi sabotado. Não deu pelo norte, continua se utilizando ali pelo sul. Mas sabemos, né, que todas essas linhas de transporte de gás, elas acabam ficando na mira dos grupos sabotadores. Letras azuis. Agora sim, se houver sabotagem no Turk Stream, cara, aí o pessoal quer destruir a Europa mesmo, né? E é aquela coisa, ser aliado dos Estados Unidos é muito mais perigoso do que ser um adversário dos Estados Unidos. Letras azuis. Os Estados Unidos atuaram para sabotar as linhas dos gasodutos Nord Stream 1 e 2. A imagem eu coloquei para vocês ali daquela sabotagem, né? Quando aconteceu a sabotagem no gasoduto, que fica no fundo do mar. E aí estava ali saindo aquele gás. Assim como reduziram a passagem de gás pela Ucrânia, mas não cessaram, até porque se cessar essa passagem de gás pela Ucrânia, a Europa vai se ver em maus lençóis. Diga-se de passagem, uma das funções da guerra é gerar essa crise. Quando a gente olha aí rememorando aqueles artigos que estão presentes lá no Fórum Econômico Mundial, até faz bastante tempo que eu não trago nenhum artigo do Fórum Econômico Mundial para discutir aqui, né? Eu acho que eu vou dar uma passada por lá uma hora dessas. Quando a gente lê os artigos lá, a gente vê duas preocupações primordiais, com a produção de alimentos e com a produção de energia. Quando a gente olha para a guerra na Ucrânia, a gente vê que a guerra na Ucrânia se prestou tanto para promover sabotagens no campo alimentar, reformatações nas cadeias de suprimentos alimentares, quanto nas cadeias de suprimentos energéticos. Se tem esse aspecto energético que eu estou discutindo aqui, a guerra na Ucrânia também gera problemas na questão alimentar. Primeiro porque atinge a Ucrânia, que é exportadora de alimentos, atinge a Rússia, que é exportadora de alimentos e de insumos agrícolas, e atinge a Bielorrússia, que é exportadora de insumos agrícolas, é exportadora de fertilizantes.
A Bielorrússia é colocada na mesma embalagem que a Rússia, tanto é que nas Olimpíadas a gente está vendo que a Bielorrússia também, os bielorrussos, os atletas não podem apresentar a sua bandeira, né? Uma conduta extremamente excludente aí da organização olímpica. E isso prejudica também, gera uma bagunça no setor alimentar. Então, gerando bagunças no setor alimentar e energético, é possível que setores venham para abocanhar essas fatias. Só que o fato é que a Europa depende tanto do gás russo, voltando para a questão da energia, que mesmo ocupando vários espaços, e a gente viu que houve uma ampliação do envio do gás dos Estados Unidos para a Europa, ainda assim sobra espaço para a Rússia, porque a Rússia ocupa muito espaço. A Europa precisa muito do gás russo e precisa de muito gás. Os Estados Unidos não foram capazes de suprir essa demanda. E mesmo suprindo a demanda, o gás e logo a energia tornaram-se mais caros. Isso derrubou a competitividade da Europa e, em parte, isso explica o baixo crescimento europeu. Letras vermelhas. Cortar a entrada total do gás russo, se isso for acontecer. A Ucrânia disse que as linhas de gasoduto que passam por ali, né, o gás que passa por ali, tem um contrato que eu acho que vai até o final desse ano. E que a Ucrânia não pretende renovar esse contrato, ou seja, não vai mais passar gás por ali. Isso seria uma grande sabotagem para a Europa. A Europa ficaria mal aí. Então, cortar a entrada total de gás russo fará com que os preços da produção da energia subam ainda mais, derrubando ainda mais a competitividade europeia, e isso vai levar a muito mais protestos. O pessoal reclama, e vários analistas fazem uma bagunça na cabeça das pessoas para explicar por que o europeu está votando como está votando, não está votando naqueles que a mídia corporativa gostaria que eles votassem, mas é um cenário de crise. Todo mundo que se aproxima de regimes políticos que apoiam essa agenda de crise, essa agenda de guerra, que é essa agenda da OTAN, acabam tendo uma queda eleitoral. Por quê? Porque a população, ainda que não entenda claramente os contornos, associa ou intui que tem alguma coisa errada no comportamento. Aí acabam penalizando nas urnas esses setores aí, que tem uma dificuldade enorme para manter popularidade. Se aumentar a crise, vai aumentar ainda mais a insatisfação. Aí o pessoal vai ter que fazer ainda mais malabarismo para tentar continuar no poder, como engenharias eleitorais como as que o Macron faz na França para continuar no poder e manter-se vivo no parlamento, ou mesmo para reverter quadros extremamente complexos, como é o da situação da coalizão do Olaf Scholz na Alemanha. Os conservadores britânicos, abraçados que estavam nessa agenda, sucumbiram. Os trabalhistas subiram ao poder, estão abraçados, agarrados nessa agenda. Pode ser que também acabem fritando o seu apelo eleitoral por abraçar uma agenda, para usar uma expressão que o pessoal gosta de usar na internet, aí, uma agenda tóxica, que é a agenda da OTAN. Continuamos aí, tá? Nessa questão da energia. As importações francesas de gás natural liquefeito da Rússia aumentam e os apoiadores da Ucrânia procuram parar com isso. Mas aí é aquela questão, querem parar com esse processo, a França está aumentando a sua importação de gás. Falávamos antes da questão de gás por gasodutos, agora estou falando aqui do gás natural liquefeito transportado por navios. Ou seja, é gás russo entrando por todos os lados. Por quê? Porque é isso que abastece a Europa, é isso que mantém a Europa funcionando. Ah, mas nós gostaríamos de mudar. Não dá, não tem condição agora. Várias vezes eu falei aqui que esse era um projeto maluco, eu chamei várias vezes de cavalo de pau energético, e tinha gente que xingava, né? Mas não sei o que, não acredita nas energias alternativas. Não, uma coisa é a realidade, outra coisa é o sonho. Existe um projeto, uma teoria, uma vontade, pode se chamar assim. Especula-se que seja possível lá no futuro, mas hoje ainda não é. Se eu não dissesse isso, eu não estaria faltando com um compromisso ideológico, eu estaria faltando com a verdade dos fatos. Tanto é que não está dando. Letras verdes. A importação francesa de gás russo por meio de navios mais do que dobrou no primeiro semestre de 2024. Então não está dando.
Existe uma necessidade que a Rússia supre, que os Estados Unidos não conseguem. E que, inclusive, vão conseguir ainda menos se optarem, ao invés de mandar o gás para os seus aliados na Europa, a sua aliança democrática, ficar mandando gás para a Ásia, né? É isso que dá optar pelos Estados Unidos. Os caras optam pelo projeto dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não mantêm o mesmo nível de fidelidade. Tá aí a França pintada de amarelo e a Rússia pintada de laranja, né? Letras azuis. A França disse que os ataques dos Houthis, lá do grupo do Iêmen, no Mar Vermelho, resposta às ações assassinas de Israel na faixa de Gaza, em solidariedade aí aos palestinos, os Houthis, que são um grupo do Iêmen, o governo do Iêmen, estão atacando navios no Mar Vermelho. E fazendo isso dificultam a entrega do gás do Oriente Médio para a Europa. Só que a rota russa pelo Ártico continua livre ali, tranquila. Por enquanto, né, porque já que a OTAN está militarizando o Ártico e a tendência é de que a coisa vai ficar difícil por ali também. Ou seja, a OTAN ela tenta fechar alguns espaços, só que ela não vai conseguir controlar o mundo inteiro. Embora ela tente manter uma hegemonia, não tem como. E ela está percebendo que sequer dentro da sua bolha dá para fazer esses projetos. Letras vermelhas. A OTAN está produzindo tantas zonas de tensão que está atrapalhando seu próprio projeto. Muito embora, a título de a bem da verdade, o que está ampliando enormemente essa tensão no Oriente Médio são setores que o Netanyahu ali arranjou para conseguir formar um governo, maioria no parlamento e governar, que estão defendendo a fórceps, um projeto de expansão do território de Israel sobre o território palestino e também sobre o Líbano. Tem todo um projeto ali que a gente já discutiu de uma grande Israel, a despeito do projeto momentâneo de alguns setores da OTAN. Isso é bem verdade. Porque se o sionismo liberal ele tem esse projeto de expandir o território de Israel e engolir cada vez mais territórios palestinos, tem vários setores que concordam que não é o melhor momento agora insistir nisso, porque isso está gerando uma grande degradação da imagem de Israel e um rompimento de relações importantes de Israel na região. Então a coisa está colidindo ali, mas o fato é, essa tensão gerada pela OTAN e por seus aliados é tanta em tantos lugares do mundo que acaba atrapalhando até eles próprios. Ou seja, quem é que está bancando essa aventura de Israel ali, ainda que ela seja um projeto muito do interesse de vários setores específicos? É a OTAN, não são as armas da OTAN dos Estados Unidos que estão defendendo Israel, muito embora Israel não seja um membro da OTAN, só que está atrapalhando outros projetos. É que são vários setores ali dentro da OTAN, né? E dentro desses setores financeiros tem muita coisa diferente. Agora, que o Netanyahu escolheu uma base complicada de governo, e isso eu aponto desde o início, isso é bem verdade. O Netanyahu queria conciliar duas coisas que não me parecem conciliáveis, que é um conjunto de boas relações com alguns vizinhos no Oriente Médio, para fazer avançar os acordos de Abraão e uma maquinaria militar e econômica ligada a isso, e ter na sua base setores que são a favor da expansão e engolir territórios palestinos para ontem. É lógico que essa ofensiva gigantesca contra palestinos, esse assassinato em massa, iria indispor Israel com vários países da região. Boa parte dos que estão morrendo são muçulmanos. Então não teria como manter as duas coisas ao mesmo tempo. O Netanyahu pensou que seria possível manter essa cachorrada, esse extremismo sionista que compõe a base dele na coleira, mas não está conseguindo. Isso está gerando vários problemas, ondas de choque que estão afetando inclusive o projeto da OTAN e os próprios projetos regionais do Netanyahu, que vê os acordos de Abraão, que é essa costura de parcerias regional, esse projeto subindo no telhado. Mesmo a Arábia Saudita, que está salivando por isso aí, ela não pode assinar esse tipo de acordo sem se indispor com a sua própria população muçulmana. Como é que vai assinar um acordo com Israel? Olha o que estão fazendo com os palestinos lá. Já que estamos... Agora voltando para a Europa, né? Israel é o próximo tema, já antecipei um pouco aqui. Já que estamos falando de Europa, de Rússia, de OTAN, vamos falar da Ucrânia. A Ucrânia quer criar uma coalizão para abater os mísseis russos, disse o Zelensky, mas a OTAN
não está embarcando muito nisso porque teme uma resposta russa. Letras verdes. O Zelensky disse que a OTAN está evitando a ideia porque tem medo de uma escalada com a Rússia. Porque o Zelensky quer a velha zona de exclusão aérea. Ele quer que os sistemas de defesa da OTAN estejam a serviço da Ucrânia e em território da OTAN. Ele quer que aviões da OTAN vão para os ares com pilotos da OTAN, sistemas de defesa da OTAN em países membros da OTAN defendam a Ucrânia de ataques aéreos. O problema é que quanto maior é esse enfrentamento, esse envolvimento da OTAN para blindar a Ucrânia de ataques aéreos, maior é a possibilidade de daqui a pouco a OTAN abater um caça russo. E isso aí realmente mudaria as coisas de figura. E a OTAN evita justamente por causa disso. Eu posso mandar os caças, aí vocês colocam aí a meia dúzia de pilotos que treinaram para pilotar esses caças, e aí vocês se virem com essa meia dúzia de caças que estão chegando, que é o que está acontecendo agora. Os caças estão chegando na Ucrânia agora. A forma como os caças serão usados é um problema da Ucrânia. Agora, alguns setores da OTAN disseram, olha, não voa muito perto da Rússia porque certamente os caças serão abatidos, serão perdidos e os poucos pilotos treinados ucranianos vão ir para o beleléu, aí vocês vão ficar sem qualquer defesa. Usem esses caças aí que estão longe da Rússia e para tentar abater esses ataques aéreos aí que vocês estão sofrendo, mas com o risco, claro, de os caças também serem derrubados junto com os poucos pilotos que foram treinados. Porque treinar um piloto é demorado, né? Não é assim, pego um forninho, coloco a massa ali, faço um piloto, né? Fiz um piloto, tá pronto em 5 minutos. Não é assim que funciona, demora. E a Ucrânia não conseguiu, né? Tem um tempo de demora para preparação e não conseguiu formar muitos pilotos aí, né? E tem um problema que as bases aéreas na Ucrânia estão muito comprometidas também, porque a Rússia detonou elas. Tá aí a França lá em cima, estava falando antes da questão de contornar ali os ataques Houthis no Iêmen, tá aí a dificuldade de o gás que vem do Oriente Médio passar pelo Mar Vermelho, ir pelo Canal de Suez ali no Egito e depois ir para o Mar Mediterrâneo e até a Europa. Tá difícil porque os Houthis estão botando para quebrar ali no Mar Vermelho. Letras azuis. A OTAN teme derrubar algum caça russo, levando a uma resposta dura da Rússia. Os caças F-16 cumprirão papel defensivo, pelo menos é o que a OTAN está recomendando para a Ucrânia. Longe da fronteira com a Rússia. O Zelensky chegou a aventar a possibilidade de utilizar os caças da OTAN para atacar o território russo. Aí ele tomou uma espécie de advertência ali, porque isso seria arriscado. Mas muito da advertência tem a ver com o fato de que esses caças serão abatidos muito rapidamente. E aí todo o treinamento vai para o espaço também, e que é melhor usar esses caças para uma tentativa de defesa. Eu digo tentativa de defesa porque a situação da Ucrânia é muito difícil. O Zelensky andou falando aí que ele é muito provável que a guerra acabe nesse ano. Tem que ver se ele tem autorização para acabar com a guerra nesse ano, né? Mas tenho a impressão de que essa guerra tem que acabar depois das eleições. Não acho que ele está autorizado a acabar com a guerra antes das eleições, porque seria uma vitória da Rússia antes das eleições. Aí lá se foi a eleição do Biden, porque o Trump vai montar em cima deles, né? Em cima dos democratas por causa dessa derrota aí. Né? Já que estamos falando de Rússia e OTAN, olhem o que diz aqui esse militar francês. Capacidade da Europa de dissuadir o Putin é prejudicada por burocracia inacreditável, diz um general francês. A matéria continua. A União Europeia precisa de melhorar a sua mobilidade militar, mas não é uma tarefa fácil, disse o general Bertrand Tujus ao portal Político. Eu esqueci de botar a data aí, mas acho que é do dia 5 ou do dia 4, não me recordo bem. Esqueci de botar a data ali, né? Sempre coloco, para vocês saberem de quando que é a reportagem, a matéria. O que o tal do Bertrand Tujus está falando aí é de uma consolidação de um sistema de transporte de equipamentos e de tropas que seja eficiente. Isso não é a primeira vez que a gente está discutindo aqui, já falamos antes sobre isso quando a OTAN propôs uma espécie de espaço Schengen militar. Espaço Schengen é aquele espaço, né, que tem na União Europeia para livre circulação de pessoas ali.
Por que um espaço Schengen na Europa? Para ter uma prontidão maior para um caso de guerra. Isso hipoteticamente. Ao meu ver, um espaço Schengen da OTAN facilitaria uma ocupação militar da OTAN, logo dos Estados Unidos, na Europa como um todo, mantendo um nível maior de controle militar dos Estados Unidos ali. Mas o fato é que alguns militares, mesmo da França, que tem algumas reservas em relação ao que alguns setores dos Estados Unidos dizem, mesmo um general francês está reproduzindo isso, que pode produzir justamente um efeito contrário para a França, que tem atritos ali internos com os Estados Unidos no que tange a projeto militar. Mas vemos mais uma vez essa ideia do tal do espaço Schengen. Padronizar as ferrovias, derrubar burocracias de fronteira, para que tropas e maquinário e equipamentos possam circular pela Europa. É disso que ele está falando de novo. Letras vermelhas. O militar francês corrobora a criação de um espaço Schengen militar para a OTAN. Isso aí seria abrir as portas para uma ocupação militar dos Estados Unidos, para andarem com tropas daqui para lá e de lá para cá, né? E só uma informação que eu acrescento aproveitando essa matéria aqui, é que setores militares da França falaram de maneira otimista em cooperar com a Ucrânia contra a Rússia na África. Porque teve aquele ataque que eu discuti com vocês aqui, que teve ali uma ajuda da Ucrânia, uma participação da Ucrânia, apoiando grupos ligados à Al-Qaeda e também setores tuaregues, né, que tem uma questão histórica ali dos tuaregues no Mali, num ataque promovido contra instrutores russos que estavam junto com militares do governo do Mali, e a Ucrânia participou disso. A França viu com bons olhos esse tipo de prática e pode ampliar esse tipo de parceria, né? Tá aí a França, deixa eu sair daqui da frente um pouquinho. Sair. A Ucrânia pintada de rosa, a França de amarelo e o Mali de laranja, e a Rússia tá lá, a parte da Rússia pintada de verde, tá? Então a gente pode ver essas parcerias mais frequentes aí. Agora vamos para o Oriente Médio, vamos falar do caso de Israel, embora já tenha falado de Israel e do Oriente Médio antes aqui, né? Quando eu falei do caso do Gaza ali e dos ataques dos Houthis. Coloco uma pergunta, será que a resposta do Irã ao assassinato lá do líder do Hamas que aconteceu em Teherã e também à morte, ao assassinato do líder, de um comandante do Hezbollah em Beirute, no Líbano, será que essa resposta vai ser uma resposta assimétrica? Algo assim gradual, pontual em escalas, né? Vai fazendo isso Vamos partimentar essa resposta e vamos promovendo ataques que são mais estratégicos e mantêm algo semelhante à estratégia que tem sido feita até então para desgastar Israel. Ou será que o Irã vai responder de maneira contundente e vai ter um ataque em várias frentes ao mesmo tempo? Essa é a grande dúvida do momento. Vários de vocês fizeram comentários bem importantes, achei bacana ali algumas teses que vocês levantaram a partir de leituras que vocês fazem por aí, de que pode ser que exista ali um jogo de paciência, que o Irã está deixando a tensão crescer, e essa tensão em torno de quando que vai acontecer, essa ansiedade crescendo e essa prontidão por muitos dias leva a um gasto, porque está mobilizando sistemas de defesa, mobilizando navios, mobilizando caças, para um ataque que pode demorar para acontecer, e isso gera um desgaste em termos de ambiente, de tensão, em termos de custo de manutenção, de uma prontidão. Eu achei legal essa tese que vocês levantaram. Mas seja a tese de vocês, ou diferentes que vocês trouxeram, ou as minhas, ou qualquer outras, o que está em dúvida é como será essa resposta. Quando ela virá? Virá agora? Virá depois? Vai ser assimétrica, ou seja, vai ser partimentada e vai acontecer de uma maneira que muitos talvez nem percebam que é uma resposta, mas ela já está acontecendo? Ou vai ser tudo que todo mundo vai perceber, opa, temos uma resposta aí? Essa é a grande dúvida. E como eu não sou o dono da verdade, não tenho a resposta aqui na minha mão, eu vou especulando com vocês e a gente vai fazendo esse debate. Matéria da mídia israelense. Israel poderia atacar preventivamente o Irã se a inteligência mostrar que o ataque do Irã é iminente. O que a gente vê aí? A gente vê uma ansiedade muito louca em Israel, né? Porque o controle do tempo está com o Irã agora. Quando Israel diz que vai promover um ataque preventivo ao Irã, antes que o Irã responda,
É porque ele quer ter o controle do tempo, algo do tipo, responde logo porque senão eu vou atacar antes. Por quê? Porque toda essa preparação para um ataque que não se sabe quando vai ocorrer é algo muito desgastante. Corre pro bunker, deixa o bunker pronto. Aí passou uma semana, duas, cara, o bunker tá pronto lá, estamos gastando luz, já tá o mantimento lá, vai ter ataque ou não vai ter? Tá, desliga a luz, fecha o bunker que não vai ter, aí ataca na outra semana. Todo esse tipo de estrutura para um possível ataque tem custo. Não só um custo, tem custo político, de deixar todo mundo em alerta, tem custo econômico, isso é... O pessoal precifica essas coisas. Então, essa prática de Israel aqui é para tentar retomar o tempo, só que tem um problema. Na reunião com o primeiro-ministro, no caso com o Netanyahu, que aparece aí na foto, as autoridades de defesa avaliam as opções e dizem que a ação preventiva só é possível se houver certeza absoluta de que a inteligência sobre as intenções do Irã é precisa. Ou seja, quando é que vai acontecer? Não sabemos. Letras vermelhas. Israel quer ter o controle do tempo sobre a resposta iraniana. A incerteza abala Israel e os Estados Unidos. Tá, acaba com a prontidão. Eu acho que, enquanto o ataque não acontecer, essa prontidão vai ficar aí para essa resposta. Claro que sempre existem sistemas de defesa, mas o que a gente está vendo agora lá é uma super prontidão para um possível ataque. É uma mobilização para além do normal, que tem gasto, que tem custo. Letras azuis. Uma pesada estrutura foi mobilizada para defender Israel. O ataque não seria na segunda-feira? A gente discutiu isso, né? Até no dia que eu gravei o vídeo, eu falei, o ataque pode ser daqui a pouco, segundo os Estados Unidos. O ataque não veio. Mas o ataque vai vir amanhã. Vem? Não sei. Pode ser que eu estou gravando o vídeo aqui às 7 horas da noite ou do final de tarde, né? Depende muito da tua concepção aí sobre o que é tarde e o que é noite. Do dia 6 de agosto, ou seja, mais ou menos 12 horas antes do vídeo se tornar público para vocês, que é na manhã do dia 7, né? Às 8 horas da manhã do dia 7. O ataque não aconteceu ainda. Ou os ataques que já aconteceram já são o início de resposta? Não sei. É sobre isso que estamos questionando aqui. Está aí o Irã pintado de laranja e Israel pintado de amarelo. Letras azuis. O chefe do Comando Central dos Estados Unidos visitou Israel já discutimos essa coisa do Comando Central, do Comando Sul, né? Já trouxe o mapa aqui outras vezes, né? O chefe do Comando Central dos Estados Unidos visitou Israel para alinhar estratégias com as forças de defesa do país. Israel, inclusive, preparou bunkers para a liderança. Então, há uma prontidão especial. Há uma estrutura cara montada esperando um ataque. Mas o Irã vai ser tão óbvio assim? Creio que não. Não acho que o Irã vai ser tão óbvio assim. Da outra vez, lá em abril, o Irã costurou, assim, ele cantou a pedra. Ele cantou onde é que ele ia bater o pênalti, entendeu? E quando ele bateu o pênalti até... e fez gol, né? Disse, eu vou bater aqui, aqui, ali, ali. Bateu o pênalti ali onde apontou e a bola entrou. Por quê? Porque ele mandou uma tempestade de drones associada com mísseis, e mesmo com toda a estrutura da OTAN para defender Israel, muita coisa passou e acertou Israel. O que o Irã queria mostrar? Que os sistemas de defesa de Israel são frágeis e que o Irã sabe como driblá-los. Por isso que essa tensão está toda no ar aí. Letras vermelhas. Os Estados Unidos ampliaram a presença de navios e de caças na região para tentar blindar Israel. Isso aí tem um custo. O pessoal está quase dizendo, responde logo, cara. Responde logo e acaba com essa ansiedade toda e com esse gasto todo da gente. Mas o Irã está com a bola agora, né? Matéria do The Cradle, tá? É legal esse portal aqui, né? Não é mídia corporativa, muito longe disso. O eixo da resistência diz o seguinte: um ataque calculado e simultâneo a Israel. É assim que os grupos que atuam ao lado do Irã responderam sobre como será a resposta ao assassinato que Israel promoveu, né? Aos assassinatos, né? Uma fonte do Hezbollah, continua na matéria, disse ao The Cradle que o Irã, o Líbano e o Iêmen lançarão ataques retaliatórios simultâneos contra Israel. Ou seja, aquela minha ideia de resposta gradual e assimétrica, ela escoa pelo ralo, segundo essa fonte do The Cradle. Tá? Com o objetivo de subjugar a cúpula de ferro. Vamos esperar para ver e ver o que vai acontecer. Né? Isso é o que a matéria está dizendo, porque
Letras verdes. A fonte exclui a possibilidade de respostas assimétricas e graduais para manter o desgaste de Israel. Manter algo na mesma linha, só que mais intensificado gradualmente e reforçar o que já está sendo feito, porque está dando certo. Israel está altamente desgastado por esse processo. Tanto é que Israel está buscando uma guerra para tentar reverter a situação mediante a participação de membros da OTAN também nessa guerra. Porque do jeito que a coisa está rolando ali, Israel está se desgastando. Pode ser que o Irã não entregue isso. Isso que vocês querem eu não vou entregar. Só que isso vai ter um custo político, porque vários grupos e a própria população iraniana estão esperando uma resposta contundente. Por quê? Porque mataram o líder do Hamas, que estava em Israel, no Irã, estava no Irã, em Teherã, para um evento a convite do governo iraniano. Era a responsabilidade do Irã cuidar da vida do cara, que é uma pessoa importante, entendeu? Então foi uma ofensa aquilo ali, foi um episódio que leva a um constrangimento. Tem que ter uma resposta. Como essa resposta vai acontecer é o que a gente está discutindo aqui. Então aí está o Irã pintado de laranja, o Iêmen, onde estão os Houthis, pintado de verde, o Líbano, onde está o Hezbollah, pintado de rosa, que são os grupos aí, segundo a fonte, vão atacar simultâneo, e está lá Israel pintado de amarelo. Letras azuis. Ataques do Irã e do Hezbollah costumam ter sucesso em suas investidas contra bases militares de Israel, ou em Israel. Possível prenúncio de alvos potenciais. Vão mirar, vão focar nas bases militares, porque tem tido sucesso, seria um indicador. Os ataques anteriores seriam um indicador. A Rússia falou, né? Teve uma visita do ex-ministro da Defesa da Rússia, agora ele compõe ali um Conselho de Segurança da Rússia, né? Que é o Sergei Shoigu. Ele foi até o Irã e ele transmitiu ali, né, a ideia do governo russo, que é promover os ataques, né, não é dizer não ataque. Ele falou promover uma resposta que poupe vida de civis, ou seja, respondam e não gerem um apelo para o discurso do outro lado. Foi esse o apontamento maior aí que a Rússia deu, não é não responda. Responda, mas não cobre vidas de civis, porque talvez seja justamente isso que o outro lado quer, né? Mas dentre outras coisas deve ter conversado que eu não tive acesso, né? Lógico que eu gostaria de saber o que eles conversaram lá, mas eu não tenho essas fontes aí, né? E por falar na região, olha essa matéria da Reuters. Exclusivo, militares dos Estados Unidos feridos em ataque contra a base no Iraque, dizem autoridades. Letras vermelhas. Também houve um pesado ataque do Hezbollah ao norte de Israel nas últimas horas. Tá? Isso já é uma resposta, já começou uma resposta gradual e assimétrica, por isso que eu estou insistindo nisso. Ou não, porque o ataque do Hezbollah seria uma resposta do Hezbollah à morte do comandante, uma das respostas, porque tem que ser proporcional. E esse ataque no Iraque foi uma resposta a um ataque que teve dias atrás aí a grupos que atuam no Iraque também. Não sabemos. Essa é a grande dúvida, e talvez seja uma estratégia essa dúvida, né? Letras verdes. Grupos sírios e iraquianos podem atuar na resposta atacando bases dos Estados Unidos na Síria e no Iraque. Isso faria parte, né, ou de um ataque todo ele ao mesmo tempo, como disse aí uma fonte do Hezbollah, ou, e dentro desse ataque ao mesmo tempo pode incluir grupos iraquianos e sírios atacando bases dos Estados Unidos, ou a coisa pode ser feita gradualmente em tempos diferentes. Tá aí... deixa eu sair um pouquinho daqui, né? Tá aí o Irã pintado de laranja e Síria e Iraque. Percebam que tem uma faixa que fica entre Israel e o Irã, que é uma faixa estratégica, né? Que tem Síria, Iraque, Líbano e Jordânia. Os Estados Unidos ocupam a Jordânia, né? É um país lacaio ali dos Estados Unidos e de Israel, e tem tropas na Síria e no Iraque, justamente para fornecer esse apoio aí para blindar Israel, né? Vamos para o continente africano por quê? Porque protestos abalam o governo da Nigéria. Já falei sobre isso, mas os protestos continuam, ganham força e o governo da Nigéria está numa situação complicada. E a OTAN também está, porque a Nigéria é um aliado da OTAN. É uma base importante para a OTAN. Matéria da Associated Press. Manifestantes nigerianos desafiam um pedido do presidente
para parar em meio à pior crise de custo de vida em anos. É uma crise terrível que a Nigéria está vivendo e o governo está na linha de tiro aí, né? Letras vermelhas, está aí a Nigéria pintada no mapa. A Nigéria é o país mais populoso da África e uma base de confiança da OTAN no continente. Ou seja, se o Bola Tinubu cai e sobe ao poder alguma junta militar mais à arisca em relação à OTAN, muita coisa muda ali. Até porque assim, no Níger isso já aconteceu, no Mali isso já aconteceu, em Burkina Faso isso já aconteceu. Isso já aconteceu em outros países da região. Então não seria um raio em céu azul. Com a diferença ali da influência, a Nigéria não estar dentro da influência francesa. Isso é uma diferença. Acho que se essa situação fosse na África, historicamente colonizada e explorada pela França, eu acho que o governo do Bola Tinubu, que é o presidente nigeriano, já teria escoado pelo ralo. Acho que já teria ido. Letras azuis. O país exporta petróleo e importa combustível refinado, é um dos problemas da Nigéria, né? Elevando o custo de vida da população, que está questionando também isso. A gente produz um dos maiores produtores de petróleo aí do mundo e a gente compra combustível caro. Isso encarece o custo de tudo aqui. Como que isso é possível? É uma demanda legítima, né? Aí algumas imagens dos protestos, né? A gente está vendo aí o pessoal não está gostando nada do governo, né? Protestos por causa da fome, né? Alta do custo dos alimentos, que é um dos fatores que mais detonam protestos violentos, porque lógico ninguém vai morrer pacientemente de fome. E são protestos grandes, tá? São protestos grandes, não muito pacíficos, e que ninguém é obrigado, repito, a passar fome pacientemente. Letras azuis. O Bola Tinubu, que é esse cidadão da foto aí, ele é pressionado pela população a garantir que mais dinheiro da exportação do petróleo fique no país. Então, existe um questionamento. Apenas alguns setores estão ganhando com isso, não é a população com certeza. Só que o Bola Tinubu, ele é educado nos Estados Unidos, ele é um funcionário ao longo da história de empresas transnacionais do ramo do petróleo, ele é basicamente um office boy dos interesses transnacionais. Não é muito diferente de tantos políticos que estão por aí no mundo, tá? Qual é a probabilidade de um cara como esse, que ganhou uma eleição ali daquele jeitinho, como é que um cara desse vai se sustentar no poder, né? Se ele der uma guinada popular, eu nem consigo imaginar o Bola Tinubu fazendo uma coisa dessa. Então é uma situação complicada, não sei se tem muito futuro pro Bola Tinubu no poder aí não. Letras vermelhas. Existem protestos pela industrialização da Nigéria para que possa exportar produtos de maior valor, exportar minério, exportar produtos agrícolas, exportar petróleo não refinado. Isso aí está irritando a sociedade. Porque, lógico, tem gente ganhando dinheiro com as riquezas da Nigéria. Assim, isso acontece em outros países africanos, isso acontece em outros países do mundo. E, claro, são mercado para produtos industrializados de maior valor agregado e tecnologia, ou seja, a China, né? Exporta o barato, compra o caro. Letras verdes. O Boko Haram, que é um grupo terrorista, né? Ele tem atacado e sequestrado agricultores, o que cria a sensação de insegurança. Isso tem derrubado governos na África, né? Essa falta de capacidade de garantir segurança para a sociedade. Isso, assim, a gente vê que isso acontece de diferentes maneiras em diferentes lugares. Porque se a gente olha para a pauta política do Brasil, a pauta da segurança pública, ela é um tema, não associado ao terrorismo, mas a crime organizado, ao roubo de varejo, que é o que irrita muitas pessoas. O cara está pagando celular que é levado, o cara está pagando carro que é levado, ou seja, uma população estressada, ganhando pouco, tentando sobreviver, compra uma coisa e essa coisa é roubada. A pauta da segurança pública incomoda as pessoas. Lá na África tem um combo, na Nigéria tem um combo, que é qual? Que é insegurança, com fome, com falta de perspectiva econômica, com roubo das riquezas, o que também acontece aqui no Brasil, né? Então, o Bola Tinubu está na linha de tiro. E claro, essa situação de insegurança contra agricultores leva ao aumento do preço dos alimentos também.
na Nigéria. Então tem todo um pacote aí de sabotagens e de roubo das riquezas nigerianas, com o aval de figuras como Bola Tinubu, por exemplo, que estão sendo passadas a limpo, até porque teve protesto no Quênia que foi bem sucedido. O governante foi obrigado a recuar. Isso serviu de exemplo para esses manifestantes aí na Nigéria, que estão na rua protestando também. Agora sim, a gente continua discutindo, não vou explicar de novo a situação de Bangladesh, que eu já fiz no vídeo de ontem, tá? Então quem quiser assista o vídeo de ontem aí, que eu explico ali a situação de Bangladesh. Eu falei, conforme a coisa for aparecendo, eu vou trazendo. Os Estados Unidos elogiam militares de Bangladesh pela sua conduta. Isso quer dizer automaticamente que foram eles que organizaram esses levantes? Não, eu ainda peço um pouco mais de prudência, como sempre. Eles podem estar vendo ali oportunidades, que eles já questionaram as últimas eleições. Isso é verdade, mas as últimas eleições são muito questionáveis mesmo, tá? Não estou dizendo que... mas a gente pode ter vários indicadores, que os Estados Unidos estão pé por pé tentando explorar uma certa situação de questionamento sobre um ambiente político, que é questionável mesmo. A Liga Popular da Sheikh Hasina aí, ela tem feito um governo nada popular. Né? Eu digo Liga Popular porque é o nome do movimento político, não é porque seja realmente popular. A ponto dela ter fugido do país. Foi para a Índia e depois da Índia ela foi para o Reino Unido. Matéria da Reuters. Os Estados Unidos elogiam o exército de Bangladesh por contenção após fuga da primeira-ministra Sheikh Hasina. Então, assim, eles podem estar vendo o ensejo para quê? Está aí a foto dela, né? Letras vermelhas. Os Estados Unidos querem que o exército promova uma transição democrática, né? A gente sabe o que isso significa para os Estados Unidos. Eles vão tentar botar alguém muito do gosto deles ali, né? Em Bangladesh. Letras azuis. A primeira-ministra fugiu para não se responsabilizar pelas mortes durante a repressão e ela foi para o Reino Unido, né? O destino final dela é o Reino Unido. Aí. Tá aí Bangladesh, e eu pintei Bangladesh pintado de amarelo, e eu pintei Mianmar, porque eu vou falar de Mianmar daqui a pouco, e tem situações acontecendo tanto em Bangladesh quanto em Mianmar. E os Estados Unidos podem capitalizar nas duas, tá? Letras azuis. Os Estados Unidos podem aproveitar o ensejo para ampliar a sua presença na região, uma vez que já estão dando suporte a grupos que tentam, tá ali, né? Tá tentar derrubar, não. A grupos que tentam derrubar o governo de Mianmar. Então, assim, percebam essa região aqui. Tanto a Índia tem que ficar de olho, já que a Índia tem várias questões complicadas que ela precisa administrar, muitas delas coladas em Bangladesh, aí, questões religiosas, não tanto religiosas, mas são questões de caráter étnico ali, questões separatistas. E o governo que saiu em Bangladesh é um governo era um governo alinhado com a Índia. Qual é o governo que vai subir? Não sei. A Índia tem que ficar de olho nisso, tanto é que eu comentei ontem. E em Mianmar tem um governo que está alinhado com a China, mas está sendo alvo de um processo de avançada guerra de guerrilha contra ele, que começou lá com uma revolução colorida, né? Protestos, violência aumentou, daqui a pouco aparecem grupos armados. O caso de Mianmar é um caso típico de processo estruturado e alimentado pelos Estados Unidos, que enviam milhões para causas humanitárias que vão virar armas aí para esses grupos. Tá? Ou seja, em Mianmar, vizinho da China, é uma região de interesse dos Estados Unidos ali. Né? E qual não é no mundo? Né? Olhem essa matéria da Associated Press. O QG militar estrategicamente importante de Mianmar parece cair nas mãos da resistência, num golpe para o regime. Ou seja, é uma situação complicada, que o regime vive. A China já intermediou algumas conversações entre esses grupos armados aí para tentar controlar um pouco a situação, para que não respingue na China esse quadro, mas o fato é que a situação é bem complexa em Mianmar. Os Estados Unidos estão injetando grana ali. Letras vermelhas. O governo militar, que tem ótimas relações com a China, depôs uma líder civil fantoche dos Estados Unidos alguns anos atrás, que é a Aung San Suu Kyi. Tá aí ela, a líder política
de Mianmar, que foi deposta por esse governo militar, recebendo uma beijoca do Obama, o Barack, né? Tá aí a relação, né, muito amistosa dela com o Barack Obama, né? O Barack Obama, ele tem esse hábito de fazer carinho nos fantoches dele, né? Elogiar os fantoches dele, ele faz questão de deixar público quem é fantoche dele, né? Letras verdes. Após o Talibã acabar com a farra no Afeganistão, Mianmar virou o maior produtor de ópio no mundo. Tem essa questão do narcotráfico também. Porque o Talibã subiu ao poder e acabou com essa farra do ópio, ou está acabando com essa farra do ópio gradativamente no Afeganistão. Isso já aconteceu lá no início do século XX e foi isso que levou à intervenção no Afeganistão. Não teve nada a ver com combater terrorismo, né? Teve a ver com... O motivo oficial foi o Talibã começou a incinerar a base lá, a fonte, as lavouras, que virariam no futuro, né? Virariam no futuro a heroína consumida pela Europa, num mercado mega bilionário, e aí o Afeganistão foi invadido. Ficou anos sob essa administração narco-militar dos Estados Unidos e da OTAN, que ganharam muito dinheiro com isso. Só que o Talibã retomou o poder, tá empurrando para trás isso lá dentro do Afeganistão. O que o pessoal agora está atuando, está indo para Mianmar. Então tem uma importância narcotraficante ali. E eu vi falas do governo de Mianmar dizendo que esses grupos rebeldes aí que estão atuando em Mianmar, eles vão transformar Mianmar num espaço em que vai vigorar só a jogatina e o narcotráfico. E bancados por quem gosta de bancar narcotráfico, né? Em qualquer lugar do mundo que são os Estados Unidos. Então é preciso olhar com algum cuidado para a questão de Mianmar. Além de ser um ponto estratégico contra a China, também é um espaço narcotraficante. Pode se tornar um espaço narcotraficante. E aí chegamos ao momento final do vídeo, antes de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse canal com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, por aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio, por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Eu vou parando por aqui e tchau para vocês.